Pod Gurias. O Pod Gurias está podendo e hoje recebe duas personalidades de respeito do cenário agro do sul do Brasil, né? Não é só do sul. Do mundo, eu diria. Mundo, Elas dominam o assunto cavalo, falam com maestria em transmissões ao vivo das provas equestres, também dominam o cenário rural e fazem disso o seu negócio diário. Vamos apresentar essas beldades, Patrícia Com Cavaleiro. o maior prazer está aqui conosco, então. Vamos começar pela Valéria Maciel, que há 19 anos comanda o programa Cavalos, exibido no canal Terra Viva e também na Band de Santa Catarina, e já tem mais de 500 mil de seguidores no YouTube. Que sucesso, Valéria. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Estou adorando, né, estar com vocês. E sempre uma alegria a gente poder falar do que a gente ama, né? Porque é muito mais do que uma profissão, do que um trabalho. A gente respira, né? Respira isso e as pessoas, para quem não é do meio, às vezes é até difícil imaginar como assim falar de cavalos, o que vocês fazem, né? O que vocês transmitem. E na verdade é um universo muito amplo que muitas pessoas não têm ideia. Mas assim, ó, durante o nosso bate-papo aí a gente vai falar muito, tem muita coisa para contar. Com certeza, a gente já viu, né, a veia jornalista tá aí, né? E a outra veia jornalista, eu faço questão de apresentar, Stella Fachin. Stella Fachin, jornalista, natural de Canela, foi a primeira mulher a apresentar uma transmissão do freio de ouro, pioneira, né? E desde 2015 ela tem a sua própria empresa de assessoria de imprensa e também produção de conteúdo no cenário do agro. Só que assim, aí abre-se parênteses, né? Jornalista, nos conhecemos na RBS, loiras e Fachin. As manas. Aí as pessoas nos perguntavam qual era a nossa relação. Toda semana alguém me pergunta, o que tu és da Carla? Nós somos de faquinções diferentes. As manas, pero de faquinções diferentes, né? Mas eu tenho maior orgulho de, né, ser confundida muitas vezes, inclusive com a Carla. Minha amiga, pessoal, prazer estar aqui com vocês, com a Vanessa, a Paty também, trabalhamos juntas, né, lá na IBS, Valéria, que somos amigas e trabalhamos diariamente também juntas aí. Né, temos essa proximidade por conta do cavalo e é um prazer mesmo aqui estar nessa condição um pouco diferente de ser entrevistada, porque a gente está acostumada sempre a perguntar, a comandar, né? A perguntar. A comandar. E agora, desse outro lado, acho que vai ser uma experiência legal, um bate-papo bacana para a gente falar desse meio que a gente gosta tanto, que é o cavalo, e o mundo agro como um todo, né? É verdade. Como a Valéria falou, é um mundo à parte, mas gigantesco e que muita gente não tem dimensão do tamanho, né, e da força que tem o agronegócio. Um setor que, como a gente sabe, impulsiona demais a economia do país, né, e dentro deste grande setor que é o agro, tem o nicho do cavalo, onde a gente trabalha mais especificamente, eu na raça crioula. A Valéria começou na raça crioula, hoje já está surfando em outras raças e subindo cada vez mais país afora, né? E mundo, por que não também, né? A Valéria já foi, inclusive, nos Estados Unidos mostrar provas de cavalo. Na verdade, assim, falando especificamente com relação a mulheres, né? Quando a gente tem a oportunidade de sair para fora, quando eu fui fazer a cobertura da Equitana, que é a maior feira mundial de cavalos, na Alemanha, o deslumbramento todo era de ver a quantidade de mulheres que tinha na feira. Assim, tinha um horário X para abrir os portões em Essen, né, de um pavilhão gigante. E assim, quando abriam aqueles portões, gurias, era quilos, uma multidão de mulheres, muitas jovens entrando para consumir bota, para consumir sela, para consumir ração, homeopatia, tudo que dissesse respeito a cavalo, tudo. As mulheres, ainda existe no Brasil, né, uma participação muito pequena, insignificante, eu diria, de mulheres, seja como veterinária, mudou, né? A gente cresceu muito, a gente vê vem mudando, veterinárias. Vocês são pioneiras nessa área, né? A Valéria comandou um reality de domadoras. É verdade. E que foi um sucesso. Por quê? Porque trazia, o que eu digo assim, no imaginário de quem quer que seja,
mesmo a pessoa que não tenha contato direto com o cavalo, ele sempre esteve presente, né? Se a gente olhar os desenhos, o cavalo sempre aparece como um herói, ou ele salva, ele transmite uma imagem de força. Então ele povoa o imaginário de todo mundo, na verdade. E esse reality, qual era a ideia? Era de trazer esse animal de brio, de força, em contraste com a mulher, porque existe uma falsa impressão de que se precisa de força, de violência para dominá-lo. Né? Exato. E na verdade, de brutalidade. ele é muito sensível. E essas mulheres, elas mostram isso nesse desafio. E daí o reality, o que ele fez, né? De uma forma inteligente, o que ele traz? Ele traz o drama das meninas, né? Uma querendo mostrar mais, porque também quando elas foram selecionadas, elas tipo foram prontas para brilhar, e de repente o cavalo não correspondeu. Tu entendeu? Aí eu vou fazer, eu sou isso, eu faço. Não deu. Que aprendizado. Então, assim, ó, aí tinha o feedback delas, eu não estou conseguindo isso. Então, é um aprendizado. E o que eu quero dizer com vocês? Que dá para encantar, dá para contar histórias de uma forma leve, envolvendo o cavalo. Porque o cavalo, ele está entranhado, mesmo que a gente não saiba, na nossa evolução. Né? Se a gente pensar que lá atrás cavalo foi alimento, e que depois de alimento ele virou domado, domesticado, ele virou a principal ferramenta para a conquista de territórios, nós não seríamos o que nós somos hoje se não tivessem as patas de cavalo. Os melhores exércitos eram os que conquistavam os territórios. Sim. Então nós somos cavalo, tempos depois para transporte. Então ele tá, só que a gente não tem isso presente. Então quando a gente convida a pessoa de uma forma suave e leve, que é esse o nosso papel de entretenimento, a entrar nesse meio, eles se apaixonam. Mas eu tenho uma curiosidade para saber, quando é que o cavalo entrou na vida de vocês, por exemplo, tu jornalista, fazia hard news, como é que tu acabou trilhando esse caminho dentro do cavalo crioulo? Que dificílimo transmitir essas provas, eu acho tudo muito complexo, tem que estudar muito, né? Realmente não é uma tarefa fácil, a Valéria sabe muito bem, tá aí, né, há 19 anos também comandando o programa, tem que ter um linguajar muito específico, muito técnico, né, até o tom do teu texto tem que ser de acordo com o tema. Então, assim, realmente é muito nichado, é muito específico e necessita de muito estudo e especialização. Mas, respondendo aí a pergunta da Carla, como eu entrei nesse meio, eu estava já há 5 anos na RBS, éramos colegas, né, no Hard News, e cansei do Hard News. E até que um dia eu vi uma vaga no Canal Rural que pertencia ao grupo, né? E a gente recebia a vaga no Flash Oportunidades, perfeito. Né? Há quanto tempo isso? Isso... Vamos deixar essa parte de tempo! Foi 2006. E vi essa vaga, comuniquei ao meu gestor direto e disse, olha, eu tenho interesse. E briguei com meio mundo na época. Eu me lembro que não queriam que ela saísse do Hard News. Até porque tu estava bombando no Jornal Nacional, né? A época com aquelas coberturas que tu fizeste na Serra. A gente conseguiu uma abertura boa para o interior, porque até então a Paty trabalhou no Núcleo Globo, sabe que não é fácil. A Carla também tinha tinha pessoas específicas para fazer o Jornal Nacional, né? Era um elenco. E interior não tinha vez nessa época. Então a gente conseguiu quebrar a barreira com um factual de um tornado lá na Serra, enfim. E aí automaticamente comecei a fazer mais matérias para a rede. E então, assim, na época eu fui contra praticamente todo mundo, minha família, namorado, amigos, ninguém entendia por que eu ia trocar. O certo pelo duvidoso. Trocar, na verdade, uma carreira até promissora, né, e aparecendo em rede nacional para ir para um canal especializado, fechado, e para falar de agronegócio. Sim. Né? E sim, eu tinha muito certo que era aquilo que eu queria. Eu tenho esse DNA rural, né? Tanto que meus pais hoje, eles vivem no campo, né? Tem as ovelhinhas. Um beijo pra tia, lá em Canela. Não é em Canela, né? Em São Chico. Canela, porque eles se dividem entre Canela e São Chico lá no Lavaterra. Te adoro. E deixa eu perguntar, e como é para vocês estarem inseridas nesse mundo que é ainda, né, predominantemente masculino?
como foi para iniciar? Como é até hoje? Vocês acham que conquistaram um espaço legal? Ainda tem muito a trilhar? O que vocês têm a dizer? Olha, ser mulher não é fácil, acho que em nenhum setor, né? E a mulher que disser que é fácil pode estar mentindo, querendo tapar o sol com a peneira de alguma forma, né? A gente sempre vai ter um pré-julgamento, um preconceito, um machismo estrutural, mesmo que velado, né? E eu acredito que muitas vezes velado, mas sempre vai ter aquela piadinha, aquele questionamento, será que ela é capaz? Né? Aquela brincadeira de mau gosto, assédio, obviamente, né? Então, assim, não é fácil. É uma luta diária, mas eu acho que eu consegui, eu particularmente, construir isso ao longo do tempo, com muito estudo, com muito conhecimento. Eu tenho certeza de que o que me trouxe até aqui, por exemplo, hoje como âncora, né, apresentadora das transmissões do Freio de Ouro, ao lado sempre, basicamente, de homens, o que me trouxe até aqui não foi uma questão de gênero, e eu hoje até nem vejo essa diferenciação de gênero nesse meu ofício, né? Porque justamente foi o conhecimento. Mas eu acho que um conhecimento aliado a toda uma conduta de postura, de comportamento que tu tens fora da transmissão também. A gente tem que se cuidar. Eu acho que tu tem esse cuidado com a tua imagem. Eu não me coloco, por exemplo, de biquíni nas redes sociais. Porque o universo que tu trabalha, talvez de repente não fosse aceitar isso de uma forma tão natural, né, que ainda não aceitamos. Sim. Né? Eu não me sinto à vontade também para isso, né? Então, acho que está tudo muito arraigado entre toda a sociedade. Tá mesmo. Tu né? também sente isso, Valéria? Ou para ti já foi um pouco diferente? Assim, eu acho que mudou muito, né? Eu acho que mudou muito. Eu nunca senti diretamente, assim, um preconceito com relação ao fato de eu ser mulher. Já lá no histórico, eu, tipo assim, tenho 30 anos de jornalismo, já na época da RBS, a dificuldade que eu via, às vezes, para falar a verdade para vocês, era com relação à carinha bonita, se era eficiente. Sim. Tá? Eu tinha que provar, eu tinha que ser muito melhor do que uma colega, ou enfim. Por quê? Porque não, ela não tem carinha para isso, ela tem cara para aquilo. Para vídeo. Para vídeo, para bancada, para reportagem. Então, assim, esse entrave eu tinha, sabe? E isso eu senti. Então, eu sentia que eu tinha que ser muito melhor para provar que eu era competente, que eu era forte. Mais do que bonita, mais, tu entende? Então, isso realmente eu senti. Mas assim, no começo, né, no começo, exato. Todas nós passamos um pouco por mas isso. depois tu vai, tu tem uma postura, tu tem um comprometimento, uma entrega de trabalho que isso vai acabando, né? Não tem espaço para isso. O meu desafio maior, gurias, foi sempre assim a questão conjugar família e trabalho, tá? Porque eu sou uma pessoa assim visceral em tudo que eu faço. E eu sempre conta que não fecha. E aí eu sempre fui visceral. Eu sempre sonhei ser mãe, eu sempre quis, eu não sabia se eu ia casar, se eu ia ter... mas eu queria gestar, eu queria ter barriga, e eu fui, sabe, 3 vezes. 3 vezes. E assim, ó, eu queria preparar o lanchinho, eu queria amamentar, eu queria ter o parto normal, 2 com parto normal, uma cesárea, eu queria viver essa experiência. Então, assim... E paralelamente e aí me cobrava, porque eu perdi festinha quase todas, eu nunca estive em festinha, porque o nosso trabalho é final de semana, então, assim, ó, sempre a culpa. E se né? cobra até hoje. Culpa. Eu lembro do episódio que o teu filho agora ficou doente, acho que no bocal. Sim, exatamente. E tu contaste. A primeira vez que eu não fui, eu me dei o direito, tipo assim, porque nunca me permiti, o trabalho tinha que deixar. E eu disse, eu não vou. Ele precisava de mim. Eu vou cuidar do meu filho. Ele teve influenza e ficou ruim, enfim, né? Tem 15 anos, mas ficou para homem quando adoece, né? Sem querer ser preconceituosa. E a mas prova assim, do Bocal de Ouro, que coincidiu, o Bocal de Ouro digamos que a segunda prova mais importante da raça crioula depois do Freio de Ouro, né? É a primeira classificatória do ciclo da competição, que hoje é a prova máxima.
da raça e principal ferramenta de seleção também do cavalo crioulo. Não é só uma competição, é uma ferramenta de seleção. Os animais que competem e que ganham ali, eles automaticamente serão, aquelas linhagens vão ser valorizadas e vão ser seguidas, né, pelos criadores. E o Bocal de Ouro, que eu sempre fui, foi a primeira vez que eu não fui, mas assim, me permiti. Então assim, ó, essa questão, né, gurias, de ser mulher, tipo, que é uma coisa pontual, nem querendo ser mimizenta, porque eu detesto isso, sabe, assim, ó, mas tu te cobra. Eu digo, a mulher é o bicho mais cobrado do mundo, porque tu te cobra de ti mesmo, né? A tua mãe te cobra, a tua sogra te cobra, a tua outra mãe também cobra. Então, assim, ó, tu tem que estar bem fisicamente, tu tem que estar com o intelecto legal para render, né? Tu tem que ser a boa mãe. Então, essa conta que não fecha. Sabe que a gente aqui na Pod Gurias que é isso que tem enlouquece. Esse movimento da sororidade, de nos ajudarmos, de não nos julgarmos, eu né? Já acompanhei vários episódios de vocês. Inclusive, por exemplo, a maternidade foi algo que eu nunca quis, mas é um assunto que também me interessa e vi que vocês falam bastante sobre essa temática também, de como... Porque é um divisor de águas. Entendeu? É muito mas é uma escolha, né? É uma escolha. E tá tudo bem, tu tá entendendo? E uma escolha de quem quer viver isso e de quem não quer. Exato. E tá tudo certo. Né? Eu dei risada que essa semana eu e meu marido nos dividimos, quem leva na escola tal, o dia dele é tal, outro dia, mas aí quando ele tem trabalho a gente reagendar tudo, daí para tudo a logística, tu deve saber bem, né? E aí essa semana eu peguei o pequeno, deixei no colégio, cheguei no trabalho, sentei, olhei pro computador, olhei pro meu colega. Ai, eu posso ir pra casa e só cuidar dos filhos, eu não quero mais trabalhar. Daí ele assim, porque a gente devia ser proibido de trabalhar até os filhos terem 15 anos. Daí o outro colega tem um de 18 e falou assim, aí começam outros problemas. É verdade. Não, mas eu acho que nenhuma de nós aqui tem perfil de ficar nada contra quem faz essa escolha. Eu quero dizer o seguinte, nós somos muito ativos, o ano que vem eu me aposento, eu fecho, se eu quiser eu posso, né, no papel, né? Então assim, ó, o meu marido me olhou e disse assim, ó, tu nunca vai ficar em casa. Tu não tem. Eu digo assim, ano que vem, vida tranquila. Fez uma bancada pra fazer pão em casa, pra cozinhar. Ela vai poder agora finalmente fazer o pão. Gente, a única vez. Olha a pessoa louca, tá? A louca. A única vez que eu parei de trabalhar foi da minha segunda gestação, que eu fiquei 1 ano quando eu engravidei da Nicole. Eu me lembro. Eu de 7 meses eu consegui pintar a fachada da casa. Tu entendeu? Subir numa escada. Então a pessoa assim, ela não tem fim, ela não para. Que é um problema, mas isso a gente vai fazer, vai ser uma outra pauta. Como lidar, isso vai dar um outro assunto. Mas tu não pensa em, de repente, trocar de área? Não te vê em outra área? Não digo nem trocar de área, mas, por exemplo, depois a gente vai falar aí desse teu look aí, né? Que é uma coisa que tu também tem. Eu acho assim, ó, na verdade, eu sou super aberta, tá? Pra qualquer mudança. Eu apresentei 6 anos um programa de saúde, lembra? Adorava fazer saúde. Tudo que eu me proponho a fazer, eu me entrego, eu vou de cabeça, eu não sei fazer. Ai, Valéria faz, mas não tem mais ou menos. Né? Se é para fazer com alma, é para fazer com entrega. Então, assim, ó, nada é estanque, né? Às vezes eu tô fazendo, a Estela tava brincando comigo, ela cozinha, porque não sei o quê. Eu adoro cozinhar porque eu acho que a comida, ela é um gesto de afeto, tá? A minha filha, ela sempre, a D21, ela disse, mãe, o meu mingauzinho, há 21 anos, no dia do aniversário, eu faço um mingauzinho de aveia e levo na bandejinha para ela. É o carinho. O meu filho é o pão caseiro. Mãe, pão caseiro. Eu digo, o tempo tá nublado, não vai crescer, mas vou eu lá, boto num forno aberto, o calorzinho pegar para ver se cresce. São memórias afetivas que ficam, né? Então, aí brincadeira. Vai fazer um programa de culinária? Sem problema nenhum. Quem né? sabe? Sem problema nenhum. A questão é fazer tudo com paixão. Claro que, se tu me perguntar nesse momento, o que é difícil para mim? É a história que foi construída nesses 19 anos, né? Então, ter um canal no YouTube com 500 mil de inscritos, numa coisa que é muito segmentada, é muita gente. É muita gente. Aí como é que larga? Sim. Tu entendeu? Aí como é que tu solta o osso? Como é que tu faz? Como é que tu faz? Tu tá entendendo? Comprometimento. Eu respeito também as pessoas que estão ali te acompanhando, sabe? né? Mas assim...
nada é estanque, nada, tipo assim, a gente sobrevive, né? A gente sobrevive a mudanças. Eu acho que as mudanças, elas te trazem ganhos e, claro, desacomoda, né? Desacomoda. A questão da abertura de raças foi uma grande transformação. Por quê? Porque eu trabalhava especificamente com uma raça, que é a raça crioula, que está basicamente no sul do país. Então, assim, eu tinha muito controle do que eu fazia. Estava muito na mão, tá? Muito controle. Zona de conforto. Zona de conforto, tudo. dominava tudo, né? Aí a pessoa, né? Vamos para outro, vamos para São Paulo, vamos para os Estados Unidos, vamos para não sei... Aí já é uma outra linguagem, é uma outra abordagem, porque o cavalo não é só o animal, existe um contexto cultural. Né? A forma de se vestir, o que as pessoas gostam, a música que elas escutam, é um combo que vai junto, né? O cavalo tá ali, mas é muito maior. Por que você diz assim, ai, o cavalo movimenta milhões, por quê? Porque a pessoa compra roupa, a pessoa decora a casa inspirada no cavalo. A pessoa usa joias. Joias, olha aqui, ó. tudo. Olha aqui, a gente consegue mostrar aqui, ó. Aqui é um anel com cabeça de cavalo. Tudo. Aqui tem Um bridãozinho, um bridão, que é uma embocadura olha aqui, provisória. olha. A Estela estava nos também. contando alguns números surpreendentes, né, Estela? Conta para todo mundo. Quanto que movimenta hoje, média? É impressionante mesmo, assim. Em 2006, quando eu comecei, coincidiu exatamente com o ano que eu comecei no cavalo. Foi feito um estudo pela Exalc, USP. Naquela época já movimentava, lembra, Valéria? Sim. Em 2006, 7 bilhões e meio de reais. Isso já era mais do que a indústria automobilística. Daí a gente não tem noção, né? 2016, 10 anos depois, foi feito um segundo estudo e já estava em quase 16 bilhões movimentados, né? Agora, recentemente, o Instituto Brasileiro de Equibiologia, o IBEC, encomendou novamente esse estudo para atualizar. E temos já uma estimativa de 35 bilhões. Uau. Então, assim, cresceu muito nesses últimos anos. A própria raça crioula, que é onde eu atuo mais especificamente, os números, eles dobraram, né? E nós temos hoje quase 500 mil animais registrados, 500 mil de animais registrados. Só de cavalo crioulo. Em todos os estados, em todas as regiões do país, em 96% ou 98% do território brasileiro tem a presença do cavalo crioulo. E criadores fora, né? Sim, na Europa, nos Estados Unidos, muita gente se interessando. Estive recebendo uma amiga que é da França, inclusive lá em casa, que veio para aprender com os genetos, porque ela gosta de montar. Mas é criadora na França, né? E está passando uma temporada aqui no Brasil, agora está indo para o Uruguai. Ela quer também pegar essas técnicas para levar isso para a Europa, né? Nós já tivemos uma edição do Freio de Ouro na Europa, Freio no Europa. Que legal! Que aconteceu numa grande feira equestre, que é a... Me ajuda, Valéria. A Feira de Cavalli. Feira Cavalli. Feira Cavalli Agora, em Verona. A Estela, o universo dela é o cavalo crioulo. E quantas raças tu trabalha no teu programa Cavalos? Assim, na verdade, toda raça tem abertura para aparecer, né? Agora eu trabalho especificamente com as raças que a gente tem representatividade no Brasil. Então, assim, puro sangue inglês, cavalo árabe, os gigantes, o cavalo percheron, cavalos com mais de 1 tonelada, os gigantes, cavalo os pôneis, campeiro, o cavalo campeiro, né? Então, assim, trabalhando, ainda tem muitas raças para eu desbravar dentro do Brasil, né? Mas, assim, como eu estava dizendo no começo, eu tive que me desacomodar porque eu tive que aprender, assim como a Estela comenta que especificamente na raça crioula existe um linguajar e tu tens que dominar. Quando tu abre o leque, tu tem que dominar essa linguagem. A linguagem do turf é completamente diferente. Eu vendo a narrativa da corrida e para trazer emoção e para fazer não sei o quê. Então, assim, ó, tu tem que falar a linguagem é completamente deles. diferente. E assim, ó, e qual é o grande desafio que eu vejo, né? Por exemplo, até nas minhas redes sociais, né? Qual é o grande desafio? É comunicar de forma técnica, porém
que qualquer pessoa entenda, ou que de alguma forma, porque não adianta eu falar, se eu quiser crescer, se eu quiser que mais gente me siga no Instagram, eu não posso ter uma linguagem nichada. Não pode. Eu vou ter que contaminar por um vídeo que eu tô montando, por um vídeo que eu tô, que aquele animal de 500 quilos, ele tá sucumbindo a um pequeno toque. Então, a relação da criança, eu trabalho muito a relação da criança com o cavalo, trazendo, por exemplo, matérias como DTH, né? Muitas crianças, depois da pandemia, com déficit de atenção. Por quê? Porque hoje, com a questão do telefone, dos videozinhos, paciência zero. Tu olhou, tu passa o dedinho, tu não gostou, tu passa o dedinho. Os vídeos de entrega das redes sociais são cada vez menores e são esses que têm sucesso. Então, o teu cérebro está condicionado a esse estímulo de dopamina, de serotonina, com vídeos curtos. Como é que tu faz uma criança sentar numa sala de aula e escutar uma aula olhando para o professor se ela não pode correr o dedinho? E uma manhã inteira, Uma manhã inteira. tarde Então, inteira. assim, ó, o que tem se visto nesse sentido? Que as ecoterapeutas, com auxílio de psicólogas, levam essa criança para a ecoterapia, para as aulinhas lúdicas, e a criança, naquele momento, ela tem que se conectar com o cavalo, ela tem que prestar atenção. Porque se ela soltar a rédea, o cavalo vai dispersar. Se ela fizer o cavalo, ela tem que estar, ela vai ter sensação de presença. E isso automaticamente vai repercutindo na sala de aula, com ganhos na aprendizagem, com crianças que tinham problema de alfabetização. O cuidado com o cavalo estercou na pista. A criança que está montando, ela vai descer com a pauzinha e ela vai limpar. Ela passa a ter um entendimento que não é só ter o animal, que ela tem que cuidar. Ela terminou de usar o cavalo, ela vai lá e dá uma ducha. Entende que aquele é um ser. São esses valores Então que tu vai trabalhando passando também. tu vai passando para a criança valores que são para a vida. E aí eu atinjo com esse conteúdo uma pessoa que não tenha nada a ver, que nunca pensou, mas isso eu quero para mim. E qual é o contágio e como é que a gente capta, né, essa pessoa da área urbana para o cavalo? Quando tu passa um sentimento e uma emoção que ela é isso que eu quero para mim. É isso que eu quero que meu filho sinta. É esse cheiro de campo que eu quero ter, né? É essa vivência. Quando tu passa isso, tu cria um desejo. Mas para essa pessoa ter esse desejo, tu tem que mostrar. Uma das coisas, quem tiver a oportunidade de entrar no YouTube do programa Cavalos, vai ver isso. É um conteúdo com muita plasticidade. A gente tem muito capricho na edição, gurias. Justamente por isso, porque teve um técnico avaliando o nosso canal e disse assim, como é que pode? Mais de 500 milhões, né, 564 mil inscritos numa coisa tão segmentada. E aí ele observando lá, a primeira coisa que as pessoas param para olhar é pela imagem, a qualidade da imagem. Depois o áudio. Exatamente. Então, assim, ó, a primeira coisa... Então, assim, ó, imagens que encantem, que façam, porque na verdade... A beleza do cavalo, do ambiente rural. Exatamente. E te tira um pouco dessa coisa da correria, te tira, é como se fosse assim, às vezes as pessoas dizem, ai Valéria, é coisa boa quando tu publica o vídeo, é um momento assim que, sabe, eu saio, é como se eu fosse para um outro momento, eu me desligo, eu viajo junto contigo. Então, eu acho que esse retorno, ele não tem preço. E é uma vivência, gurias, muito real para mim, porque eu venho de uma família de matriarcas, de mulheres fortes. A minha avó tinha 84 anos e ela montava cavalo. Ela foi conhecer a cidade com 17 anos. Mal e mal alfabetizada. Mas ela tinha uma força, uma garra e uma paixão pelo campo. E eu me criei no campo. A Valéria desfila todos os anos lá em Livramento. No 20 de setembro. 20 de setembro. Assim, adoro. Então, assim, eu sempre adorei. Não tinha cavalo de raça, não conhecia cavalo crioulo, mas eu adoro. Eu sempre gostei de cheiro de campo. Eu sempre gostei de entrar numa mangueira descalça. Sabe? De ajudar a curar a ovelha, de tratar a vaca. Enfim, assim, eu sempre gostei disso. Já era um estilo de vida desde então, assim, ó, a tua infância. Eu me achei, então as pessoas dizem, Valéria, como é de verdade? Um dia que eu montei em pelo, foi assim, deixa eu contar. Deixa eu contar. Eu sempre sonhei, sempre achei maravilhoso. Ah, mas é muito aquela arriscado. coisa que
assim, né? Agarrar Pega nas sim, crinas agarrar- e claro, sobe. tipo, Como índia, assim. Como índia. A ideia era essa, a reportagem era essa. Cabelão, assim. E eu disse pro cinegrafista, fecha a câmera na mão, que depois eu vou fazer o movimento, pensando na edição. Eu vou fazer o movimento, alguém dá o pezinho e eu subo. Imagina. Tá tudo certo. Tudo pronto. Avisa o cinegrafista, o que vão fazer? Só que o cavalo era manso? Não era tão manso, mas ele Ai, tava meu sujeito. Deus. Não, mas olha só. Eu já tô vendo ele o tava de tombo. ele tava como é que De a gente chama? buçal. De bocal. Bocal é uma ferramenta que a gente chama antes de botar o freio, que é aquilo que tu monta. Uma coisinha de cor. Ali, ó, Assim, é embocadura provisória pra doma, né? De cor, tá? Tava lá. Esse é o bridão. Aí preparo e faço o embalo e consigo parar no meio, assim, do cavalo, fico meio pendurada, assim. E eu digo, olha, não é tão difícil assim. Né? Me preparei, peguei mais força e me fui. E voei pra cima. Mas quem disse que eu não parava de fazer aquilo? Eu consegui! E daí eu gritava assim, eu consegui! E aquela reportagem, assim, aí vinha as pessoas, Valéria, eu sempre quis fazer isso. Ai, Valéria, eu sempre Todo quis fazer mundo isso. sentiu emoção Sempre. junto contigo. E a verdade, né? E traz essa identificação com o público, de aquela verdade, vontade é que isso todo aí, mundo é tem. isso aí. E eu tenho até hoje também, nunca tentei. Não, né, mas nós eu vamos fiquei ter que produzir esse momento. Eu desafiei algumas coisas. Não seja por isso que a gente trouxe o cavalo. Mas eu acho que a gente pode aqui, enquanto pode gurias, a gente pode se desafiar. Não montar de pelo como Valéria. Mas a gente pode, aqui em Porto Alegre tem, né? Tem. Com certeza. Zona Tem ali. Sul ali, Aí, tem né? aí, porque a gente Ai, pode eu vou fazer. fazer uma matéria, eu vou querer Eu acho você. que ia ser Eu muito vou produzir legal, hein? essa matéria. Eu acho que a gente vou pode sim produzir. Vamos lá, perfeitamente vamos lá. participar de um momento assim. Eu duvido que tu tenha subido do cavalo alguma vez na tua vida. Já? Nos hotéis fazendo que faz aquela voltinha assim, segurando. Tem três segurando o cavalo pra ti. E tu, Paty? Já também. Quando? Aham, No sim. mesmo formato. Não, na verdade, lá em Essas Lindóia, gurias do apartamento. lá de onde é o Essas gurias do Leandro, Nós carpete. vamos produzir isso. lá tem Essas gurias de carpete, cavalo. Em Ipumirim, entendeu? né, Leandro? Que a gente andava a cavalo? Sim, lá. Ah, não, eu lá. aprendi a andar a cavalo lá no 3º distrito, Jazidas, em São Cepé. Olha, Minha avó. prenda. Ah, eu fui olha, prenda. Prenda de São Sim. Cepé. Tem história. Eu Não. andei, já desfilei a cavalo também lá. Eu acho que a gente pode combinar isso. Não, certo? eu me encarrego de produzir essa pauta. Então tá bom. Mas esses desafios Pra eles mim, são um bem interessantes. mansinho. A Valéria, ela se desafia muitas Constantemente, vezes, pelo jeito. constantemente, gosta de correr vaca. Agora, esse último fim de semana, correu vaca. Sabe o que é correr vaca? Paletear, né? Sim, paletear. São os dois cavalos com Um na um direita, outro na bovino esquerda, exatamente, ao tem que centro. pensar. É. Exatamente. Eu fiz um curso de paleteada, mas eu não fiz nada, não consegui. Mas se como propôs a especialista, fazer- é importante entender. É importante porque a gente sente o outro lado, né? Então, eu já busquei algumas experiências, como, por exemplo, fazer um enduro. Eu corri um enduro de 30 quilômetros, mas depois eu fiquei um mês sem conseguir caminhar de tanta dor. Porque eu não treinei, eu fui extremamente irresponsável, eu estava em férias e cheguei das férias, conheci a égua no dia. E eram É 30 muita, é quilômetros. muita, Pensa muita. que é pouco, não é pouco, 30 não, quilômetros. não. Nos primeiros 15 eu fui até brincando. E aí tem um intervalo nesses 15 minutos até pra Oi? 15 quilômetros. 15 quilômetros, perdão. Um intervalo de meia hora entre esses 30 quilômetros na metade. Até pra ver como é que estão os batimentos do cavalo, né? Todo esse cuidado. teus. Os meus que estavam muito mais acelerados. E eu... Pra mim foi tranquilo aquele primeiro momento, né? Então aí me perguntaram, Tava tu se achando gostaria... grande. Tu gostaria Poderosa. de seguir? Tu tem certeza que tu quer Também. seguir? Eu disse, tenho. Deu 200 metros. Eu pensei, o que eu estou fazendo aqui? Tu E já aí te me dis- superou, não precisava E mais. aí me disseram, tu pode desistir, já participou, Sim, tá sim, já ótimo. fez a E tua- eu decidi completar os 30 Ah, quilômetros. mas eu acho que eu também ia fazer isso, eu já- também. Gente, Ah, não mas eu adianta. cheguei muito mal. Porque, não, mas assim, ó, mas tu chegou mal, mas assim, ó, mas tu terminou, tu conseguiu, tu foi capaz de fazer isso. Acabada, mas agora assim, é. acabada. Ainda falta 30 quilômetros, a gente precisa encerrar. Onde é que as pessoas te acham, Estela? As pessoas me acham, claro, obviamente nas transmissões ao vivo do Cavalo Crioulo, né? A gente faz transmissão via streaming
no site, nas ferramentas, nos canais oficiais Tu sabe o da site BCC, da BCC? cavalocrioulo.org.br. Tem também o próprio canal do YouTube deles, Cavalo Crioulo Oficial, né? E o pessoal pode se inscrever e acompanhar, ativar o sininho que já fica sabendo quando a gente vai estar no ar, né? Tá, e com a as Estela no transmissões. Instagram. No Instagram, Estela Fachin, Estela Fachin com 2 Cs, H e M, diferente da Carla Fachin, que é um C só e M de Maria no fim, né? Estela Fachin. No Instagram pode me achar lá e a gente pode conversar e falar um pouco mais também e desbravar um pouco mais desse cenário. Ai, desse Passou mundo. tão rápido. Ai, Valéria, também sim. achei. Ai, gente, eu tenho que falar da minha grife. Olha Ai, que coisa mais gente. linda. Fala. Não, Eu já ia falar desse olha, assunto. Ai, gente. Eu achei maravilhosa esse Linda, livro. linda, Olha. linda. Todo Valéria Maciel. Onde que a gente acha as tuas roupas maravilhosas, Valéria? Tá, então eu tenho loja virtual, tá? Valéria Maciel Store, tá? Então, bombachas, as camisas, essa aqui é Esse é lançamento que eu tô namorando. E assim, ó, as roupas todas com uma pegada de alfaiataria, com uma modelagem legal, que era uma necessidade que eu sentia de roupas para eu gravar, né? São roupas assim que elas têm uma lembrança de uma temática gaúcha Elas ou remetem espanhola. ao mundo equestre, Mas é uma roupa que transita perfeitamente, que dá pra ir ao shopping, Com entendeu? certeza. Esse colete, por exemplo, que agora eu tô usando com essa bombacha, alfaiataria, ele fica legal com uma calça jeans, a bombacha da mesma forma, então, Dá né? pra jogar bastante. Eu Amiga, amei essa Transita camisa. camisa em tá qualquer maravilhosa. lugar Ai, que bom que vocês Verás gostaram. o Pó de Gurias com Verás. vai verás. Adoramos. E onde gravar a matéria com o cavalo, a gente vai estar todo mundo. Eu também acho. E daí, então é Valéria Maciel Store. Oficial. Tá, Oficial. vamos lá, de A por partes, loja é uma vamos lá. coisa. Valéria Maciel Store é a loja. Tá? Isso. No site. Daí vocês encontram todas as peças lá. E tem também, né, o Instagram da loja, tá? Aí o meu é Valéria Maciel Oficial. E o programa é Programa Cavalos no YouTube. E eu vou adorar ver os comentários de vocês lá, as curtidas. Ai, que amor. E é isso. Ai, gente, foi um prazer. Aí eu quero dizer que Obrigada. pra mim, particularmente, assim, foi um serviço de utilidade pública esse Pó de Gurias. Porque assim, todo mundo vai saber que a Carla não é nós somos manas, mas de fato em sonhos diferentes, né? Mas é uma mana Aí que eu amo e eu não me importo de dizerem, tu tem uma irmã? Tenho. Eu tenho, Mas vocês gênia. podem que sim. Ai, foi muito bom obrigada. matar saudades Muito de bom, vocês muito depois bom. de tanto É tempo, né? verdade, O que a amiga. TV uniu, ninguém mais separa. Sucesso, Gurias, sucesso. Pra nós, Obrigada, pra vocês Tá também. bom. Obrigada. Obrigada, gente. Beijo. Tchau. Curta, como é que é, Vanessa? Tu que sabe melhor que eu. Compartilha, ativa o Curte. sininho. Isso aí. Vai. É youtube.com/podgurias. Tá, mas eu quero. Como é que é? Pode tudo. Só não Pode pode deixar de se amar. É isso aí. Pode, Gurias.